Olá, boa noite, irmãos. Boa noite. Encarnados e desencarnados. É sempre uma alegria muito grande estar aqui nesta casa, que é tão acolhedora, tão amorosa, onde a gente tem tantos amigos, tantos irmãos. Muito obrigada. Muito bem, o tema sugerido para esta noite é um tema que tem tudo a ver com a leitura inicial. Eu acredito que seja um tema que a gente possa refletir sobre ele a todo instante. A gente acho que não para pensar na importância de meditar sobre esse tema. E a gente, com certeza, né, se a gente despertar um pouquinho mais sobre a importância dessa reflexão, a gente, acredito, vai começar, assim, a dar um pouquinho mais de atenção para ele. E que tema será esse? Você está aqui? Não, é surpresa mesmo. Ótimo. Não, está ótimo. Eu até pensei, não, escolhi o certo porque é o tema, né? Mas se não, olha, casou perfeitamente. O tema está no capítulo 5 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos. Esse é o capítulo. E o tema é o item 18, que fala exatamente sobre o bem e o mal sofrer. Quem não sofre? Se alguém conseguisse me apontar alguém, conhecido seu, familiar, ou você mesmo, que em nenhum momento desta encarnação atual passou por algum sofrimento, eu gostaria de saber quem é essa pessoa. Nós estamos ainda num planeta de provas e expiações, caminhando para a regeneração do nosso planeta. Por estarmos justamente num planeta onde a vibração se faz entre provas e expiações, é impossível a gente dizer que nunca sofreu. É claro que o sofrimento ele tem vários níveis. E também é claro que o mesmo fato acontecido, seja de uma perda, ou seja de algo que aparece sem que a gente espere e nos provoca uma aflição, qualquer situação, eu posso passar por determinada situação de um jeito e o meu irmão passa pela mesma situação de outro jeito. Mas por quê? Porque nós temos heranças de vidas passadas diferentes. Eu faço a minha jornada espiritual. Eu construo o meu caminho. Construí no passado com as minhas existências e continuo exercendo esse livre-arbítrio, construindo hoje. Então, quiçá alguma situação para mim hoje é um pouco mais fácil, talvez, de ser levada. Já para um outro irmão, tal situação pode ser uma aflição absurda. Porque quiçá para ele seja algo muito novo, vivenciado, que ele ainda busca trabalhar o equilíbrio para ascender nessa situação. Então, falar sobre o bem e o mal sofrer é extremamente importante. Porque a todo instante no nosso dia a dia, nós passamos por algum tipo de sofrimento. Muitas vezes é aquela expectativa de ter a atenção de uma pessoa e não recebemos. Outras vezes, é sabido que alguém criou uma maledicência, fez um comentário maldoso que me fere. Outra vez, é um amigo que pode me dar as costas porque também não está bem. Eu não entendo. Outras vezes, pode ser uma perda de emprego, de um amor, de um ente querido. E tantas outras situações. Muitas vezes o fato de perder um ônibus, estando indo ao trabalho, é um sofrimento. Porque aí eu lembro que aquilo pode acarretar em outras situações e isso me traz uma aflição muito grande. Estão percebendo que a todo momento nós oscilamos por entre graus de sofrimentos. E não é o passar pelo sofrimento que me faz me tornar um espírito mais evoluído ou não. Porque eu poderia pensar assim:
Ah, mas se eu tanto sofro, eu sei. Eu vou conquistar um lugarzinho melhor quando eu desencarnar. Não. Não quer dizer que vá. Sofrer é inversamente proporcional à situação que eu vou me encontrar após o meu desencarne. Porque mais do que quanto eu sofro, o que vale é como eu sofro. Aí é que está o segredo. Como eu sofro. Por isso, a importância da gente refletir sobre o bem sofrer ou o mal sofrer. Qual a escolha que eu faço para a minha caminhada em termos de sofrimento? Como eu escolho ficar, me portar diante do sofrimento? Sofrer, segundo o nosso dicionário Oxford Language, significa padecer, sentir uma dor física ou uma dor moral. Isso é sofrer. E como eu falei, no capítulo 18 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, bem e mal sofrer. E nós temos aqui, neste capítulo, que fala justamente sobre, não poderia estar em outro lugar, né? Bem-aventurados os aflitos, esse é o capítulo. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor à justiça, porque será deles o reino dos céus. Está em Mateus capítulo 5, versículo 4 e 6, versículo 10. Então, a abordagem do sofrer no item 18, ela é feita por um espírito chamado Lacordaire, em Havre, 1863. Lacordaire, ele foi um estudioso e ele era católico. Tem uma breve história aqui dele, interessantíssima, porque ele ficou muito decepcionado quando teve que abandonar a causa do liberalismo, que ele queria fazer uma movimentação na religião. E mais tarde ele foi para a Catedral de Notre-Dame, aonde a oratória dele era dita, que chamava multidões. Ele restaurou na França a ordem dos dominicanos, que havia sido suprimida, exterminada, durante a Revolução. Dedicou-se ao trabalho de conciliar as ideias dos revolucionários em relação à Igreja Católica, considerando não ser possível uma ordem social sem a presença de Deus. E interessante que Kardec, na Revista Espírita de fevereiro de 1867, ele publica uma carta desse, que foi o padre Lacordaire, a senhora Sweetshine, de 20 de junho de 1853, aonde ele diz que há dois mundos incluídos um no outro. Olha a visão já deste ser. O mundo dos corpos e o mundo dos espíritos. Em seguida, vindo a nossa querida doutrina consoladora, com todas as obras básicas que Kardec decodificou. Então, já naquela data, esse ser já tinha essa visão da existência do mundo espiritual, em comunhão com o mundo dos vivos, entre aspas, encarnados. E é ele, então, que fala sobre o bem e o mal sofrer em 1863. E aqui ele coloca que Jesus queria dizer, com bem-aventurados os aflitos, pois é deles o reino dos céus, que todos os que sofrem de forma resignada serão recompensados na vida futura. O que nós temos muito que cuidar no nosso dia a dia é para não perdermos a nossa visão espiritual da nossa jornada. Porque senão nós nos engessamos nos nossos problemas, nossas situações, nossas aflições. E muitas vezes queremos simplesmente
nos livrarmos da situação, não pensando, não lembrando que é o passar por ela que vai fazer com que o meu espírito se burile, evolua. Se assim eu permitir. O sofrimento em si, ele não purifica ninguém. É a forma como nós vivenciamos esse sofrimento, como eu já disse, que vai fazer com que o meu espírito ganhe mais experiência e atue dentro das leis divinas. Porque o que é o bem e o mal? O bem é tudo que eu faço em conformidade às leis divinas. O que me permite desenvolver, agir, trabalhar em prol do amor, da caridade, das leis de Deus. E quando eu ajo de maneira contrária a isso, e posso me perturbar, atrapalhar a minha evolução, ou pior ainda, de outrem, é o mal. Por isso que é dito que o mal é a ausência do bem. Deus não criou o mal. Jamais o faria. Mas quando nós não atuamos, não agimos dentro do bem, estamos então agindo no mal. No livro O Consolador, na página 200, a questão 239. No Consolador 239 é colocado sobre a dor física e a dor espiritual. Para tomarmos o cuidado que muitas e muitas vezes achamos que quanto maior o sofrimento físico, maior será então a minha capacitação nessa situação vivenciada. O que não é verdade. Porque entre a dor física e a dor moral, acreditem, Consolador, questão 239, podem conferir. Na evolução do ser, a dor moral, ela muito mais dignifica o ser do que a dor física. Até porque a dor física, ela vem depois do espírito já estar doente. A doença, ela surge no ser quando ela já está impregnada no perispírito. Muitas e muitas vezes. E quantas doenças nós temos que não era nem preciso ter nessa encarnação. Tem uma passagem do Chico, eu acho que vocês já devem conhecer, aonde Emmanuel ficou preocupado, vendo, parado, escrevendo, e Emmanuel ficou preocupado porque percebeu que ele tinha aqui, no seu centro de força cardíaco, uma mancha, fluidos ali, deletérios. E aí Emmanuel falou para o Chico, Chico, eu estou preocupado com o teu centro de força cardíaco. Aí o Chico, mas por quê? É porque eu estou vendo que esse teu centro de força, ele está adoecendo. Você precisa trabalhar algo no seu centro de força. Ah, mas eu não tenho nada de problema no meu centro de força cardíaco. Ô Chico, você lembra daquele seu cachorrinho que você perdeu? Ah, eu lembro. Isso eu lembro. Aí, Chico, tu estás com mágoa ainda da pessoa, Chico. O cachorrinho estava doentinho. Você cuidava dele todo dia, depois que chegava em casa. Claro que era também um sofrimento para você e para o animalzinho. A gente sabia disso. Você fazia o máximo, tudo que você podia por ele. E tinha uma pessoa, amiga sua, que via sempre essa situação, ficou penalizada em vê-lo chegar no trabalho cansado, tendo que ainda tratar todas aquelas feridas, machucados do animalzinho. Você ia dormir 2 da manhã, Chico, para levantar às 5, quando não ia para casa espírita e voltava ainda mais tarde. Lembra do que aconteceu, Chico? Lembro, pois é isso aí que não consigo esquecer. Pois é, Chico. Ela acabou matando o seu cachorrinho porque ela queria o melhor para o animalzinho que estava sofrendo e para você. Ela não entendia de outra forma. Mas você não entendeu muito bem, Chico. Eu entendi, mas eu fiquei realmente assim, meio incomodado, porque
O animalzinho estava tão ali sendo tratado, não precisava, né, antecipar a morte do bichinho. Chico, tem que tratar esse centro de força, Chico. Daqui a pouco você acaba aderindo um câncer desnecessário. É uma mágoa, Chico, que você tem que limpar, extirpar dali. Tá, Emanuel, mas como é que eu faço isso? Então, Chico, essa pessoa é costureira, Chico. E ela está precisando muito de uma máquina de costura. Ah, não. Agora vai querer dizer que a pessoa que matou meu animalzinho vai ter que ganhar uma máquina e eu não tenho nem dinheiro para comprar e vou ter que pagar? É assim, Chico. Chico, o jugo é leve, Chico. Como que o jugo é leve, Manuel? O jugo é leve, Chico. Vai lá e compra essa máquina e dá para ela. Tá bom, está falando, então eu vou fazer. E assim fez o Chico. Foi lá, parcelou a máquina de costura em tantas vezes, que não tinha realmente condição financeira, e entregou a maquininha para a mulher. A mulher ficou tão feliz, mas tão feliz, que na hora que ela recebeu essa máquina, ela olhou para o Chico e a energia que ela emanou para ele foi de tanta luz, de tanta gratidão, que ela dissipou completamente aqueles fluidos negativos, deletérios que ali se encontravam. O Chico ficou bom. E aí o Chico depois foi ter de novo a conversa com o Emanuel e disse: pois é, Emanuel, tu falasse que o jugo é leve, mas não é leve não. Não é leve não. Perdoar não é fácil, Chico. Ô, Emanuel, não é fácil. Aí ele disse para o Chico assim: Chico, difícil, Chico, é odiar. Odiar é difícil, Chico. Agora, perdoar é fácil, Chico. O ódio fica arraigado em você. Tu fica cada vez lembrando daquela situação, vivenciando aquela situação constantemente, sofrendo, adoecendo. O perdão, Chico, aí ó, aliviou. Tá vendo? Passou. O jugo é leve. E o fardo, Chico, que são as nossas ações, é suave. Aprende, Chico. Isso para a gente ver que até o Chico Xavier, não é? Quando encarnado, passou por sofrimentos. E que não é fácil, não. A mágoa, quando a gente meio que camufla ela, sabe? A gente meio se sabota. Diz que não estou magoado, não. Mas se a pessoa aparece, tu já olha, já diz: ai, que coisa. Já lembra daquela situação. E no que já lembra, as células todinhas, com as suas memórias, já vão sinalizando, né, o que foi acontecido. Rememora aquilo. A gente não passa nem bem, ataque estômago, passa mal. E não só nós, o outro também. E já está no Evangelho: se tens algo contra alguém, vá o mais rápido possível ter com ele, refaz a relação. É mais fácil do que mais tarde. Então, quando fala que nós estamos no mundo de expiação, os sofrimentos, eles vêm por nossa imperfeição moral. Por isso que o sofrimento, a dor moral, ela é muito mais difícil de ser tratada. A dor física, tu pode tratar com analgésico, tu podes ir para um médico, a ciência está aí, o progresso. De alguma forma, de maneira resignada também, se assim o fores, tu estarás conquistando um espaço melhor no pós-desencarne. Mas, se a dor moral não é tratada, tu leva consigo para o teu pós-morte, entre aspas, para o teu desencarne, essa dor. E essa só você pode tratar. Não tem analgésico que tire. Não tem pílula mágica que faça. Por quê? Porque tudo depende do nosso esforço para a nossa evolução. É a nossa evolução, nosso aprimoramento espiritual, moral, que vai fazer com que a gente, já numa próxima encarnação, venha melhorado. É dito: mas e por que a gente tem o fardo conforme, não é isso que diz? O frio conforme o cobertor, né? Ou o peso conforme os ombros. Ah, mas Deus então
nunca dá o peso maior do que eu possa suportar? Não, nunca dá. Ah, vai que é. Não, porque eu passei por uma situação assim, eu sei o quanto foi difícil. Sim, foi difícil. Mas superou. Não passou? Tudo passa? Tudo passa. E sabe por que ele não dá mais do que a gente possa suportar? Porque não é nada desperdiçado. A nossa desencarnação é muito bem planejada, trabalhada. Jamais o Pai nos daria algo maior do que a gente pudesse suportar, primeiro, porque nos ama, com um amor que nós ainda não compreendemos. E segundo, Ele jamais iria dar oportunidade para qualquer um de seus filhos de vir sabendo que ele já iria fracassar. Jamais. Encarnar não é fácil. Não. Olha, é um planejamento, mas tão bem feito, é um jogo de RPG, como diria a gurizada, mas tudo tão bem trabalhado e formulado, envolvendo atores que às vezes estão no sítio, não é, marido? Outro aqui na cidade, de repente se encontram, estão em outro lado do mundo e se acham, ou muitas vezes numa única noite. E tu diz, meu Deus, que horror, só foi uma noite. Era preciso que fosse, para que viesse justamente aquele irmão. Ele precisava desse pai e dessa mãe. Mas eles talvez não precisassem estar juntos o restante da existência. Mas eles precisavam oportunizar esse irmão de vir. Estão entendendo? Então, muitas vezes, nós olhamos para o sofrimento apenas com olhos material. Meu Deus, aconteceu tal coisa, que horror! Se não acontecesse isso na vida dessa pessoa, aí sim seria um horror. Não se sabe o que cada um de nós precisa passar. Não se sabe o que cada um de nós precisa se afastar. Será que se eu não tivesse tal situação me constrangindo, me deixando no sofrimento, reclusa, será que eu não estaria em outro lugar fazendo tal coisa, que seria um arrastamento meu e colocaria abaixo toda a minha encarnação? E muitas vezes é aquele sofrimento que me paralisa, que diz, fica aqui. Fica aqui. Se tu deres um passo a mais, é a tua derrocada espiritual. Fica aqui. E a gente louco para se livrar desse sofrimento. E nós devemos nos livrar do sofrimento. Ninguém nasceu para sofrer. Mas precisamos olhar para o sofrimento com os olhos espirituais. Eu sofro, por que eu sofro? Por que será? Por que será que esse tipo de sofrimento hoje está me atacando de forma tão forte? Por quê? Para que esse sofrimento veio? Essa situação que eu vivencio hoje, por que será que ela está aqui comigo? Por que ela está envolvendo Beltrano, Ciclano e outros? O que eu preciso fazer para mudar a minha situação? Se eu continuar a mesma pessoa sempre, eu saio do lugar? Não saio. Então, o tema, ele é muito abrangente. Ele é delicioso. Ele é delicioso. Sabe por quê? Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Nós estamos com o controle das nossas vidas nas nossas mãos. E se eu não der conta? Pode acontecer. Claro que pode acontecer. E não é motivo da gente se chicotear e dizer que, ai meu Deus, eu realmente não presto. Não, eu só não dei conta. Mas tenho que saber que eu tenho também que arcar com todas as consequências do que eu dou conta ou do que eu não dou conta. Então, administrar o sofrimento é extremamente importante. Já pensaram nisso? É difícil a gente pensar em administrar o sofrimento. Por quê? Porque nós somos imediatistas. Estou com dor de dente, pelo amor de Deus, arranca esse dente.
Arranca esse dente, eu não quero dor de dente. Estou com a unha encravada, por favor, dá um jeito nisso, eu não aguento mais. A gente é imediatista. A gente quer simplesmente se livrar. Mas se nós pararmos para pensar no poder que eu tenho na minha vida, nessa administração, eu posso e devo buscar ajuda, buscar profissionais que possam me tratar, sim, mas sob controle. Sem aquela aflição que me deixa desesperada, sem aquela aflição que me faz perder a fé, sem aquela situação onde eu brigo com familiares inteiros, que eu brigo com a vizinhança toda, porque eu estou descontente, e não foi como eu gostaria que fosse. Nós esperamos, às vezes, muito da nossa existência, não entendendo que ela está aonde ela precisa estar. Nenhum sofrimento bate na porta errada, nenhum. E aqui também fala, orientação do mentor, é assim que funciona a justiça e a misericórdia de Deus, onde as vicissitudes, frutos da sua rebeldia, levando-a à melhoria, se bem sofridas, bem suportadas, podem fazê-lo transcender, isto é, superar seus supostos limites, suas imperfeições, levando à perfeição possível e à felicidade. Ó, quem me acompanha sabe que eu estou com um filho que está há 2 anos com dor de cabeça. 2 anos com dor de cabeça ininterrupta. Conseguem imaginar o que é uma dor de cabeça num grau de 0 a 10, que ela não baixa de 6, 7 e que chega a 8 e 9? Então, ele foi diagnosticado com um probleminha que serenou e a dor de cabeça ficou. E aí? Gente, ele é um exemplo. Nunca vi. Não é, Eduardo? Ele é um exemplo. Eu acho que ele realmente veio na nossa família para me mostrar o que é saber sofrer. Porque ele não reclama. Ele não reclama. E daí quando eu pergunto, como é que tu estás, filho? Ele diz assim, com dor. Mas estou bem. Então eu digo para ele, olha, mais vale estar com dor e estar bem, do que não ter dor e estar mal. Porque esse bem é a administração dele. Ele está conseguindo administrar essa situação. Estão entendendo o que é um bem sofrer? Poderia bem sofrer mais ainda. Um pouco mais, acredito eu. Se ele pudesse se espiritualizar ainda mais, aí seria um plus. Mas ele é incrível, realmente, ele é incrível. E aí eu me vejo muitas vezes em situações onde qualquer dorzinha de dente, eu estou já pedindo uma reunião em particular com Deus e dizendo que quando eu desencarnar nós vamos ter que conversar, por causa de uma dor de dente. Então, mal sofrer é comum na nossa existência, como seres ainda imperfeitos que somos. Mas se nós pararmos para pensar o benefício que é a gente se voltar a Deus com fé, na certeza de que tudo vai melhorar, de que tudo vai passar, e de que nós podemos ainda sair dessa, né, com lucro, nossa, isso é maravilhoso. No livro Despertar, de Haroldo Dutra, a gente tem tantos. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de pegar esse livro para ler. Despertar, de Haroldo Dutra, Novos Desafios da Transição Planetária. Eu adoro o Haroldo, né? Tem palestra dele livre, aberta no YouTube, inclusive, sobre esse tema da transição, né, planetária. Então, vale muito a pena assistir a palestra dele, né? E aqui no tema, na página 24 até 35, ele aborda essa questão, ele traz muitas informações. E ele coloca aqui, por exemplo, no limiar do berço, pede a alma, olha só, pede, o verbo é pedir. No limiar da alma, está no livro Ceifa de Luz, de Chico Xavier com Emmanuel, capítulo 27. No limiar do berço, pede a alma dificuldades e chagas, amargores e cicatrizes. Entretanto,
recapitulando de novo as próprias experiências no plano físico, torna a concha obscura do egoísmo e da vaidade, enquistando-se, que é envolvendo-se na mentira e na delinquência, aprendiz recusando a lição, ou doente abominando o remédio. Em quase todas as circunstâncias, o ser humano persegue a fuga que lhe adiará indefinidamente as realizações planejadas. Então, quando nós nos depararmos com qualquer situação na nossa existência terrena, na atual, é interessante que a gente faça o que Santo Agostinho sempre orientou. À noite, ao dormir, que a gente pare, que a gente faça uma reflexão de como foi o nosso dia. Será que a gente abraçou aquilo que veio para a gente? Ia ser muito difícil. Não, eu sou pelo lado mais fácil. Mas será que era o que era mais fácil de ser feito? Que iria me proporcionar crescer, evoluir, aprender? Será que ali eu não olhei somente pelo lado material? Será que eu não adiei um aprendizado, uma melhora? Ele continua, isso implica eliminar imperfeições, vícios ou débitos, o que significa passar por muitas aflições. Algumas delas foram pedidas. Costumamos até pedir demais antes de encarnar. 2 pontos. Quero passar por isso, quero passar por aquilo. E os espíritos nos advertem. Vá com calma, vá devagar. Porque sabem se nós podemos dar conta ou não. Mas lá, desencarnados, nós estamos na ânsia, de dar conta de tudo, de nos melhorarmos cada vez mais rápido. E aí a gente acaba aumentando, o nosso grau de dificuldades. Então, a vida traz fardos, e os fardos nos traz muitas vezes fé que vacila. Aonde, num sofrimento bem vivenciado, no sentido espiritual, eu tenho a capacidade de apresentar a minha fé de maneira forte, de maneira convicta, eu muitas vezes resbalo. E até muitas vezes eu brigo com Deus, dizendo que eu não merecia aquilo, que eu não precisava disso, porque comigo, me comparo com outros. Aonde, na verdade, cada um tem a sua existência, e cada um está onde exatamente precisa, com o corpo que necessita. E a gente esquece disso. Aqui diz que a questão nos alerta sobre o quanto necessitamos nos esforçar para alcançar a sublimação, chegar à perfeição. Na questão 630 do Livro dos Espíritos, como se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está na conformidade à lei de Deus, como foi dito. O mal, tudo que é contrário, que infringe a lei. E aí nós lembramos, se para bem sofrer, nós temos que saber o que é ser um homem de bem. Porque como nós podemos querer saber sofrer de maneira digna, como disse Emmanuel para o Chico, morra com educação, homem de Deus. No avião, quando ele gritou, morra com educação. Como que nós podemos passar por um sofrimento com educação, digamos assim, Se nós não formos um homem, e aqui homens, mulheres, de bem, é difícil. Porque nós só conseguimos mostrar, exercitar isso, se nós tivermos isso dentro da gente. Eu não tenho como apresentar o bem se eu não sou do bem. Concorda? Como que eu vou apresentar, mostrar, ensinar algo se eu não sei? Porque eu não tenho isso dentro de mim. Então, aos poucos, por isso a reencarnação. Nós reencarnamos para exercitarmos, nos tornarmos cada vez mais homens e mulheres de bem. Resumindo, é isso. E aí é dito que o homem de bem, tem uma elucidação na questão 630 do Livro dos Espíritos. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Questiona a sua consciência sobre seus próprios atos,
Perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem queixa dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que lhes fosse feito. Fácil, né? Só que não é fácil. Mas, para nosso conforto e consolo, por essa doutrina maravilhosa e abençoada, né? Nós temos sucessivas oportunidades pela reencarnação de chegarmos até lá, de ser um homem de bem. Modelo e guia, Jesus. Mas se nós não nos esforçarmos e não refletirmos sobre essas questões que nos envolvem enquanto encarnados, fica difícil, porque nós acabamos entrando num turbilhão de exigências, expectativas materiais e esquecemos quem somos. Será que ao anoitecer, quando nós estamos indo para o nosso lar, lá na nossa caminha, botando a cabecinha no travesseiro, a gente lembra que naquele momento é o nosso momento de oportunidade de estar no plano espiritual? Sim, é durante o sono. É durante o sono pelo cordãozinho prateado, que nos mantém ligado, né, no corpo, pelo perispírito, que a gente consegue ir até o plano espiritual. Receber orientação, aconselhamentos, tratamentos. Nós pedimos isso à noite? Pedimos para suportar bem os sofrimentos? Ou a gente só diz assim, ai meu Deus, me livra de qualquer sofrimento, qualquer dor, eu não quero passar por nada disso. Sinto informar que essa tipo de oração vai chegar até o Pai e ele vai dizer, olha meu filho, sinto muito. Você ainda precisa de algumas provinhas. Não está ainda alinhadinho como o papai realmente espera que você esteja. É para o teu bem, meu filho. Aí no dia seguinte, dá-lhe algo que a gente diz assim, meu pai ainda pediu de à noite. Mas o pai sabe o que faz. O pai sabe, confia. A fé é o que mais nos deve guiar para que a gente bem saiba sofrer. A fé. Ter fé é confiar. Ter fé é confiar. E dentro das leituras que eu fiz, ele faz até uma analogia com um carro. Ter fé é aquele momento onde você está num carro, num automóvel, ladeira abaixo, e lhe falta o freio. E você só tem a sua habilidade de motorista e a sua oração com Deus. E diz, ai pai, me ajuda. Está na tua mão. Porque é isso mesmo. Que nem a história de Francisco, quando saiu com seus aprendizes, né, que eles estavam indo para um mosteiro, e fazia muito frio. E chegando lá no mosteiro, nevava, ele bateu a porta, e veio o aprendiz, né, o monge, e abriu só a portinha assim, para botar o ouvidinho, e falou, quem é? E Francisco falou, Francisco de Assis. E o monge, tá bom, bateu-lhe a porta. Imagina, se Francisco de Assis já bateu aqui, imagina. O monge que o acompanhava desesperou. Disse, meu Deus do céu, é agora que nós vamos morrer tudo. Vamos morrer, está um frio horroroso, ninguém para nos acudir. Eu e o senhor vamos morrer. E o Francisco disse, graças a Deus. E o monge falou, graças a Deus que vamos morrer? Ele, não. Eu esperei a minha vida inteira, desde quando eu me entreguei a Ele, que eu estivesse 100% na mão dEle. E agora eu estou na mão do Pai. Faça-se a sua vontade, Pai. Passaram-se só mais alguns minutos e o monge voltou com outro para abrir a porta. E ele entrou. Isso é fé. Fé é você não ter mais com o que contar e ter a certeza de que será atendido. Mas cuidado com o seu pedido. Muitas vezes não é o que a gente pede, é o que a gente precisa. E aí muitas vezes o nosso espírito juvenil, para não dizer infantil, se revolta. Não era isso que eu queria.
Mas aí o pai está lá dizendo, mas era isso que tu precisava. E para finalizar, que eu já passei demais da minha hora, do livro Vinha de Luz, capítulo 80. Como sofres? Mas se padece como cristão, não se envergonhe. Antes glorifique a Deus nesta parte. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16. Não basta sofrer simplesmente para ascender à glória espiritual. Indispensável é saber sofrer, extraindo as bênçãos de luz que a dor oferece ao coração sequioso de paz. Muita gente padece, mas quantas criaturas se complicam angustiadamente por não saberem aproveitar as provas retificadoras e santificantes. Vemos os que recebem a calúnia, transmitindo-a aos vizinhos. Os que, atormentados por acusações, arrastando companheiros às perturbações que os assaltam. E os que pretendem eliminar enfermidades reparadoras com a desesperação. Quantos corações se transformam em poços envenenados de ódio e amargura, porque pequenos sofrimentos lhes invadiram o círculo pessoal. Não são poucos os que batem à porta da desilusão, da descrença, da desconfiança ou da revolta injustificáveis, em razão de alguns caprichos desatendidos. Seria útil sofrer com a volúpia de estender o sofrimento aos outros? Não será agravar a dívida o ato de agressão ao credor, somente porque resolveu ele chamar-nos a contas? Raros homens aprendem a encontrar o proveito das tribulações. A maioria menospreza a oportunidade de edificação e, sobretudo, agrava os próprios débitos, confundindo o próximo e precipitando companheiros em zonas perturbadas do caminho evolutivo. Todas as criaturas sofrem no cadinho das experiências necessárias, mas bem poucos espíritos sabem padecer como cristãos, glorificando a Deus. A palestra não é para que a gente ache que deva ser santo, entre aspas, aturando tudo, suportando tudo. É mais do que isso. É para que a gente reflita que qualquer tipo de sofrimento que nos chegue, ele bate à nossa porta para que a gente possa aprender com ele. É o nosso professor. E é esse professor que vai estar trazendo a prova, que vai nos mostrar o resultado da minha evolução espiritual. Então, cada vez que a gente se depare com qualquer tipo e grau de sofrimento, que a gente possa parar, refletir, pensar, primeiro, é realmente um sofrimento? Segundo, o que eu posso fazer com isso? Tenho algo a aprender com ele? Terceiro, o meu comportamento vai machucar alguém? Vai atormentar alguém? Perturbar? E quarto, será que Deus, nosso Pai, não sabe o que a gente precisa? Ele também tem um remédio. Dentre eles, o mais próximo, os nossos protetores. Com uma boa oração, pedindo a eles força, paciência, tolerância, e que se abram todas as portas necessárias para que a gente possa suportar mais. E, quiçá, melhorar nesta encarnação ainda. Porque assim, com certeza, a próxima encarnação será bem melhor. Que Deus nos abençoe, nos dê muita força sempre, e que um possa auxiliar o outro nos seus sofrimentos, nas suas aflições. Por isso que nós viemos sempre juntos. Ninguém é ilha, ninguém vive só. Que assim seja.